Boa noite, a paz do Senhor a todos. É um prazer imenso mais uma vez estar tendo essa oportunidade de compartilhar um pouco da palavra do Senhor e que ela venha penetrar em teu coração, venha fortalecer a tua fé, teu espírito e fazer crescer um pouco mais em conhecimento, na verdade. A palavra dessa noite se encontra em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Vamos ler do verso 1 ao verso 5. O apóstolo Paulo diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele escreve de uma maneira maravilhosa, porque o apóstolo Paulo foi um homem muito sábio, um homem formado na ciência. O apóstolo Paulo foi criado aos pés do sacerdote Gamaliel, na doutrina judaica. O apóstolo Paulo era um homem que falava 5 idiomas, tinha 3 cidadanias. Era grego, romano e judeu. Era um homem que tinha autoridade, tinha respaldo, acesso a qualquer cidade. Ele tinha acesso aos reis, aos generais, tinha acesso aos sacerdotes, porque o apóstolo Paulo era um homem preparado, era um homem formado. Mas o apóstolo Paulo, ele não foi aos Coríntios com palavras da sua sabedoria humana. Ele procurou ir com palavras simples, da linguagem que os coríntios entendessem, que o povo de Coríntios entendesse. E não teve outra pregação a não ser o Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo crucificado, morto na cruz do Calvário. Esse Jesus Cristo do qual Paulo perseguiu, quando perseguia o povo de Deus, os cristãos, a igreja primitiva, quando perseguia os discípulos, os apóstolos, todo aquele que servia a Cristo. Mas esse
perseguidor, agora se encontra numa posição de perseguido, porque o próprio Jesus lhe apareceu. O próprio Jesus lhe apareceu. Daí então o apóstolo Paulo passa a ser perseguido por pregar a palavra do Senhor Jesus. E ele foi com palavras simples, uma linguagem que todos entendessem. Porque se ele fosse com a sabedoria dele, com a formação acadêmica, o povo ficaria crente dele. Ficaria confiando no homem. E ele diz que a pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de espírito e de poder, para que a fé não se apoiasse em sabedoria dos homens. Porque quando o homem confia na sua sabedoria, ele perde o poder do Espírito. Ele perde o Espírito Santo da sua vida. Ele perde o contato, porque sua sabedoria humana não deixa ele crer, não deixa ele passar a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto. E Paulo preferiu deixar sua sabedoria humana de lado para que a sabedoria de Deus abundasse em sua vida. E era isso que ele estava passando para a igreja de Coríntios, a sabedoria do alto, sabedoria do Espírito Santo, sabedoria do próprio Deus, poder do Espírito. Ele deixou a sua sabedoria humana, a ciência de lado. Oh, aleluia! E fez que a sabedoria de Deus abundasse em sua vida. E essa sabedoria humana desapareceu, ficando somente o poder e o Espírito e a sabedoria do alto. Era isso que Paulo estava passando para o povo da igreja de Coríntios. Olha, eu não venho aqui falar outro evangelho, a não ser de Jesus Cristo. Eu não venho falar de outro testemunho, a não ser o testemunho de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo. E hoje está lá, o Cristo ressuscitado. O evangelho que Isaías pregava, o Messias que Isaías pregava. É esse Jesus Cristo que eu vos anuncio e trago para vós outros. É esse Jesus que eu quero que você receba na sua casa, na sua vida. Abra teu coração. Ei, não confie na tua sabedoria, mas confie na sabedoria de Deus. Peça a sabedoria do alto. Não adianta você se formar na lei dos homens se você não tiver a sabedoria de Deus na tua vida. Não adianta você alimentar a sua sabedoria humana se a sabedoria de Deus é superior e é a única e eficaz que pode levar à salvação. Você pode ter diploma, certificado, mas é a sabedoria de Deus que vai predominar e sempre será dominador. A ciência
não vai nunca ser mais sábia do que o Senhor. Os cientistas vão ficar loucos, mas nunca vão conseguir explicar Deus. Não. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra. Receba o espírito de sabedoria, o poder do Espírito, sabedoria do alto. Aleluia. Partilhe a palavra do Senhor. Medite dela. Sabe, aprofunde sua sabedoria na sabedoria de Deus. Boa noite e que Deus esteja convosco.